gente, boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do programa Bom Físio, edição especial. Então, nós estamos numa edição especial, uma semana de lives, 4 lives nessa semana. Semana que vem vão ser mais 4 lives, de segunda a quinta, para aquecer para o nosso seminário. Então, vai ao ar um seminário aí. Eu estou preparando um seminário, a avaliação que fecha tratamento. Então, é um seminário 100% online, 100% gratuito, que vai ocorrer entre os dias 27 e 31 de março, onde nesse seminário eu vou te ensinar, eu vou ensinar o fisioterapeuta tudo que ele precisa, todo o passo a passo, todo o caminho que ele precisa fazer na avaliação para o paciente fechar o tratamento com você ali sem reclamar de valores. Então, se você quer melhorar sua avaliação, se você quer entender o que está por trás dessas avaliações que fecha tratamento, você não pode ficar de fora desse seminário. Então, corre lá, faça a sua inscrição. É um seminário 100% online, 100% gratuito, e o link está aqui, ó, na minha bio. É só você clicar e fazer a sua inscrição. Show? Pessoal que está comigo aqui no YouTube, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal se vocês ainda não se inscreveram. O pessoal aqui do Instagram, convida alguém aí, chama um amigo, chama aquele físio que você conhece para vir participar da live, manda para ele aqui, aperta aqui no aviãozinho, chama ele, porque o tema da live de hoje é avaliação fisioterapêutica na dor do ombro, paciente com dor no ombro. Então, chegou para você com dor no ombro, que converte aí em 100% do paciente fechar o tratamento com você. Então, não tem essa aí de, será que o paciente vai fechar o tratamento? Será que não vai? Então, nessa avaliação, eu vou te passar aqui um passo a passo, o que você vai fazer na sua avaliação do paciente com dor no ombro, para ele não sair da sua avaliação falando assim, eu vou pensar, e aí depois eu te procuro, tá, físio? Eu vou olhar direitinho, depois eu te procuro para a gente poder fechar. Então, não tem dessa, não. Se você prestar atenção aqui em tudo que eu vou te falar, já prepara aí papel e caneta, porque eu vou falar muita informação boa aqui, porque eu não fico palpando informações, não. Quero mais que vocês sejam os físios ouro, físio diferenciado. E a base para a gente ser um fisioterapeuta diferente está na avaliação. É o que eu já venho falando. Gente, a avaliação é onde o paciente vai te testar. É onde o paciente quer saber se você é bom ou não. Se você domina o que você está falando ou não. Se você está ali só para encher ali, né, o tempo. Aqui em Minas a gente fala encher linguiça. Então, será que ele só faz essa avaliação só para encher linguiça? Ou não, o cara sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que está falando, é uma fisioterapeuta diferenciada. Então, eu vou te falar aqui o que você precisa ter nessa avaliação. Para quem não me conhece, meu nome é Rayane Marques, eu sou fisioterapeuta e fundadora da comunidade Fisioterapeutas Atualizados. Então, avaliação do paciente com dor no ombro. Para ele fechar o tratamento com você, você deve investigar os seguintes passos. Anota aí, pega o papel. Avaliar sinais e sintomas, importantíssimo, para você já começar a guiar aqui o seu raciocínio clínico. Anamnese, importantíssimo. E quando o assunto é dor no ombro, você deve olhar para quê? Ombro, clavícula, escápula, cervical, torácica, cotovelo, punho. Sim, vocês acreditam que eu tenho uma aluna, ela foi atender um paciente com capsulite adesiva do ombro, que estava ali com toda aquela dor irradiada, descendo lá para o cotovelo, para o punho. E aí, naquela avaliação ali da capsulite adesiva, ela descobriu também que essa paciente apresentava uma hérnia cervical, mas ela não sentia dor nenhuma na cervical, só ombro. Ombro, muita dor e não conseguia mexer aquele ombro. Outra aluna minha também foi avaliar um paciente com epicondilite lateral. Epicondilite lateral.
E aí a dor estava só no ombro. Olha só. Então a gente precisa ter esse raciocínio, abrir, ampliar essa mente. E aí alguém vai falar assim: ah, Raiane, mas isso são casos raros. Não, não é caso raro, não. É muito comum. Por quê? Porque existem dois tipos de dor. O paciente pode apresentar uma dor ali no ombro, uma dor irradiada, né? E aí, o que é? A dor irradiada é quando ocorre mesmo um pinçamento neural. Então, está ocorrendo um pinçamento de algum nervo. Provavelmente, esse nervo está vindo ali da cervical, esse pinçamento está vindo da cervical. Então, está ocorrendo um pinçamento ali quando ele sente aquela dor irradiada. E aí, aquela dor pode vir até na metade do braço, pode descer, pode estender até na mão, porque todo o trajeto, ele sente dor em todo o trajeto daquele nervo. E aí que também a gente vai diferenciar, né? Se a dor irradia para os dedos, mais aqui para a parte externa, né? A parte lateral, nós já começamos a pensar o quê? Num pinçamento de nervo ulnar. Se ela já vem mais aqui para a região medial, polegar, a gente já começa a pensar num pinçamento radial. Não, Raiane, ela localiza mais aqui no meio, pinçamento do nervo mediano. Então, isso também vai guiar, de acordo com o que ele vai relatar. E ele vai relatar. Não, minha dor começa no ombro, irradia e vai até o mindinho. Aí você já bate o martelo. Opa, está ocorrendo aqui uma compreensão do nervo ulnar. E aí a gente precisa mobilizar esse nervo ulnar através da mobilização certinha do nervo ulnar. Mas essa é a dor irradiada. Ela vai doer ali todo o trajeto desse nervo. Mas tem a dor referida, que o paciente relata estar sentindo a dor, por exemplo, no ombro, mas o problema, a causa, está em outro lugar. E isso é muito comum, o paciente ter dores referidas. Então, é por isso que é importante o fisioterapeuta saber fazer essa investigação. Investigar direitinho se o paciente apresenta dor referida ou dor irradiada. Então, isso é um dos pontos que deve ter na sua avaliação, na sua ficha de avaliação específica, quando você for avaliar esses pacientes com dor no ombro. Porque isso vai mostrar que você é o físio. Isso faz muita diferença, muita diferença. Se alguém falar assim, Raiane, não tem diferença. Ah, mas aí a gente vai entrar aqui num assunto mais sério. Porque faz diferença, sim, quando você faz isso, quando você tem toda essa estratégia, você sabe avaliar, você sabe o que seguir, tem um passo a passo ali, né, um GPS para seguir. Então, isso mostra o que? Autoridade. O paciente te vê como uma autoridade, uma referência, alguém que sabe o que está falando. E fazer esse tipo de avaliação, ele não questiona ali se você é o mais caro ou o mais barato da região, porque você passa o valor do seu trabalho ali naquele momento de avaliar esse paciente. Ele enxerga naquela avaliação a oportunidade de tratar a dor dele, a incapacidade dele com você. Ele enxerga a oportunidade de você resolver o problema dele e isso faz total diferença. Porque você conquista uma coisa desse paciente, a confiança. E quando a gente conquista essa confiança, aí não tem para ninguém, tá? E existem aí, se você está pensando assim, mas Raiane, o paciente já vai chegar para mim com dor no ombro com um diagnóstico ali do médico. Ou o paciente, se ele chegar para mim com dor no ombro, eu preciso encaminhar ele para o médico para depois ele vir para mim tratar quando ele já vier com o diagnóstico fechado? Não, não precisa desse trâmite todo. Você consegue identificar através de uma avaliação específica, uma avaliação, né, usando um método de avaliação avançado, que é um método que eu ensino dentro da comunidade Fisioterapeutas Atualizados, você é capaz de identificar o que o seu paciente tem, qual é a causa da dor que está ali gerando no ombro do seu paciente, e ele não precisa fazer todo esse trâmite de vai lá, aí vai, faz exame, volta com o diagnóstico, fecha o diagnóstico, depois ele te procura. E às vezes ele te procura com um diagnóstico ali errado. A gente não pode acreditar fielmente no diagnóstico. Eu atendi um paciente recente no início do ano
que ele veio para mim com dor no ombro, muita dor no ombro, vários exames, e sentindo ali aquela dor e incapacidade naquele ombro, só ombro, muita dor no ombro. E ele veio para mim para tratar o ombro, encaminhado por um médico. E o médico colocou lá que ele estava com lesão, com fraqueza do manguito rotador, e na avaliação eu identifiquei que não tinha nada naquele ombro, que o problema dele, fiz todos os testes, teste de mobilidade, teste para identificar ali se tinha tendinite, teste de tudo, todos os testes no ombro que tem na avaliação. Então, eu tenho uma ficha de avaliação aqui que ela vem com todos os testes que você precisa avaliar o paciente com dor no ombro, para investigar o que está acontecendo, qual é a causa da dor. E nesse paciente, eu identifiquei que não tinha nada ali naquele ombro. Ele estava com uma discopatia aqui, ó, das vértebras cervicais. Então, não tinha nada, ele estava com pouco espaçamento ali entre as vértebras e estava ocorrendo um pinçamento. Não era bem um pinçamento, mas o problema estava ali, não era dor irradiada, dor neural, não. Mas o problema dele não estava naquele ombro. E aí, quando a gente tratou esse ombro, a dor dele aliviou. Na hora, ele parou de sentir dor. O relato dele nesse ombro era ombro pesado, parece que tem uns 50 quilos aqui no meu ombro, uma dor chata, uma dor que incomoda. Então, é importante. Aí você vai juntando, vai linkando todos esses itens, os sinais, sintomas, com o teste físico. Isso tudo vai guiar o seu raciocínio para você identificar a causa da dor desse paciente e tratar a causa. Como dizia a minha avó, a gente deve cortar o mal pela raiz, né? Então, se a gente não cortar o mal pela raiz, vocês concordam que essa raiz vai começar essa árvore vai crescer cada vez mais, vai começar a dar cada vez mais frutos? Então, por isso que a gente não pode começar a tratar um paciente só com sinais e sintomas que ele chegar para a gente. Então, ele chegar para você só com dor no ombro e você já começar a tratar aquele ombro e alonga peitoral e coloca TENS e ventosa e para tirar a inflamação e a dor no ombro, né? Então, vamos fazer aqui pêndulo, vamos tratar esse ombro, tirar todas as dores desse ombro, sem avaliar as chances de errar no tratamento é muito grande, porque a gente pode confundir, isso é normal, somos seres humanos, então a gente pode confundir ali o que o paciente está apresentando. É por isso que tem que ter essa ficha de avaliação específica, com todos esses testes, para a gente não errar, para ir descartando as várias hipóteses. Então, existem muitas disfunções no ombro. E aí a gente descarta através desses testes. É muito importante, tá? Então, numa avaliação fisioterapêutica bem feita para dor no ombro, que o paciente já sai dessa avaliação fechando o tratamento com você sem reclamar de valores, ela deve seguir 3 pilares. Anota aí, hein, gente? Redobra a sua atenção aqui, anota isso aqui, porque vai fazer uma diferença muito grande na sua avaliação. Se amanhã aparecer um paciente para você com dor no ombro, você já vai estar com tudo aí esquematizado, o que você vai realizar com esse paciente. Então, deve seguir 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar do diagnóstico. O que envolve nesse pilar? Então, é você realizar uma anamnese com as perguntas certas, né? Deve seguir aí, deve realizar os testes clínicos para guiar o raciocínio, para descartar as hipóteses. Será que é uma tendinite do manguito rotador, por exemplo? Mas uma tendinite de qual tendão? Do supra, é do infra, é do redondo menor ou é do subescapular? Então, isso também traz um diferencial. Realizar os testes funcionais. Então, isso tudo vai guiar o seu diagnóstico fisioterapêutico. Esse é o primeiro pilar desse método. E aí, entrando aqui na anamnese, parece óbvio, né? Rayane, tem que fazer, né, a anamnese. Eu faço a anamnese. Parece óbvio, mas eu conheço aí quem pula, né? Eu conheço físios que pulam essa etapa.
E aí, nessa anamnese, não é fazer aquelas perguntas de quantos partos você teve, foi cesárea ou não, quais remédios você toma, não. Essa anamnese é o ponto inicial para você começar a levantar as hipóteses. Essa dor do meu paciente, será que é uma inflamação, é uma tendinite, é uma bursite? O que está acontecendo? Será que é só uma dor referida? Será que é uma dor irradiada? Então, é na anamnese que a gente começa a levantar as hipóteses. E para isso, você deve fazer as perguntas certas, na hora certa, e o tipo de pergunta certa, né? Não adianta fazer aquelas perguntas aleatórias. Então, qual movimento piora a sua dor? Qual movimento melhora a sua dor, alivia a dor? Qual parte do dia dói mais? Por que, Raiane? Que relação tem isso em qual parte do dia dói mais? Existe essa relação? Existe essa relação, sim. Porque se o paciente apresenta, por exemplo, uma tendinite, ele vai apresentar essa dor mais ali na parte da tarde para a noite, essa dor tende a intensificar. Então, chega à noite, o ombro dele está aguentando de dor, quando é uma tendinite. Quando é pouca mobilidade, lesão ali do arco coracoacromial, esse paciente sente dor só no movimento. Não, se eu ficar paradinha aqui, ele não dói. É só quando eu vou, tentar mexer, ele dói. Então faz diferença você perguntar quando dói, qual horário do dia que dói. Então isso vai guiar o seu raciocínio. Então a anamnese, ela deve ser assim, focada para você começar a levantar as hipóteses. Levantei todas as hipóteses, Raiane. Pode ser tendinite do supra, do infra, pode ser uma bursite, pode ser aqui pouca mobilidade de escápula, pode ser várias coisas. Aí, como a gente confirma? Então, eu levantei aqui 20 hipóteses. Como você vai confirmar qual é a verdadeira, o que é mesmo que o seu paciente apresenta e descartar as outras? Porque a gente vai guiar sempre para chegar numa conclusão só. Então, é através do segundo ponto, o exame físico. E aí, nesse exame físico, né? Sim, palpação é fundamental, mas também realizar os testes clínicos. Não basta só palpar o paciente, perguntar se dói, se não dói, pedir ele para fazer movimento e ele faz e não consegue. Não basta fazer só isso. Você precisa fazer isso, mas com raciocínio por trás disso. Por que você vai pedir o paciente? Se o paciente relatar para você que ele sente muita dor, por exemplo, aí na rotação externa, o que isso quer dizer para você? Não, faço todos os movimentos aqui, mas na hora que eu vou fazer uma rotação externa, não consigo. O que a gente já começa a levantar a hipótese? Opa, esse paciente apresenta o quê? Uma tendinite, uma lesão aqui do infraespinhal, porque é o infra que faz o movimento de rotação externa do ombro. Então, a gente já começa a investigar. Ao invés de simplesmente jogar ali na bacia, é tendinite do manguito rotador. Tá, mas o manguito rotador é constituído de 4 músculos, 4 tendões. Qual é o tendão que está lesionado? Então, isso é importante. Porque aí, quando você fala assim, vou fazer um teste aqui, paciente, que se ele der positivo, é porque o senhor apresenta uma lesão do infraespinhal. Aí ele vai falar assim, nossa, então vamos fazer. Aí doeu. Isso aqui, tá vendo? É porque o senhor está com uma lesão no infra, a gente precisa trabalhar. Esse tratamento já demora aqui cerca de alguns dias, alguns atendimentos. Eu vou precisar aqui mais ou menos aí de 1 mês, 2 meses. Não tem paciente que sai dessa avaliação falando assim, eu não vou fechar o tratamento com esse fisioterapeuta. Não existe. Ele sai dessa avaliação te deusando, né? Te colocando lá no top. Nossa, aquela fisioterapeuta, ela é extraordinária de boa. Então, é a partir desse tipo de avaliação. Então, passou a anamnese, foi para o exame físico, passou do exame físico, nós vamos para o segundo pilar. O segundo pilar do método é a comunicação. Então, a comunicação assertiva. Que comunicação é essa? É aquela comunicação onde você vai estar falando tudo para o paciente.
todo teste que você faz, o resultado dos testes. Por quê? Porque é nesse momento que você mostra a sua autoridade, que você mostra que você sabe o que você está fazendo. E não simplesmente pedir ele para subir o braço, fazer uma flexão, uma abdução, e você não sabe o porquê que você está fazendo isso. E se der positivo, se ele falar que sente dor, por quê? O que isso quer dizer? Então, você mostrar isso para o paciente, você falar isso para o paciente, faz total diferença na sua avaliação. E o terceiro pilar do método, então, o primeiro pilar é o diagnóstico fisioterapêutico, o segundo pilar é a comunicação e o terceiro pilar é a amostra. O que é isso? A partir do momento que você identificou o que o paciente tem, levantou as hipóteses, confirmou o que ele tem, você já tem uma luz ali do que vai realizar com o paciente. E nessa avaliação, você aplica uma intervenção, você aplica alguma coisinha, faz alguma intervenção nesse paciente para aliviar a dor dele ali. E aí ele vai te endeusar mais ainda. Você vai aliviar a dor dele já logo nesse primeiro contato. Ai, Raiane, mas tem coisa que eu não consigo aliviar tudo. Sim, concordo. Mas você consegue aliviar 50% da dor. E só na avaliação você conseguir resolver o problema dele ali, aliviar a dor dele em 50%, ele já vai falar assim, imagina o tratamento. Se na avaliação essa fisioterapeuta já me mostrou tanta coisa boa, ela já trouxe tantas informações, ela me deixou aqui a parte do que eu tenho, ela já me explicou tudo, isso aí você só vai ganhando pontos positivos com o paciente. E aí, no final, você faz uma amostra, você faz uma intervenção eficaz, de acordo com a evidência. Você faz uma intervenção e alivia a dor desse paciente ali naquela avaliação, né, em 50%, 80%, ele já vai falar assim, eu quero esse fisioterapeuta, essa físio, porque ela é extraordinária. Ela conseguiu aqui resolver minha dor. Então, é importante, você passa autoridade para o paciente, você passa confiança para esse paciente, ele vai te enxergar com outros olhos. Tá? E aí, voltando aqui, teve uma pergunta na minha caixinha hoje sobre o manguito rotador, lesão, né? Tendinite do manguito rotador. E aí, o que é o raciocínio que vem por trás? Então, se chegou um paciente para você com uma dor no ombro, uma dor enfincada, né, tendo dificuldade de realizar os movimentos, o principal movimento ali que ele apresenta, né, o principal movimento que dói, onde ele não consegue realizar, é a abdução. Ele não consegue fazer aqui uma flexão direito, porque ele sente muita dor. A gente já começa a imaginar. Então, dor enfincada. Dor enfincada é característico de quê? Tendinites. Então, ele apresenta aquela dor enfincada mesmo. Ele fala assim, parece que tem uma agulha, uma faca enfiando aqui. Se o paciente falar isso para você, você já levanta a hipótese de ser uma tendinite. E aí você vai investigar. Qual é o movimento que você tem dor, que o senhor sente dor? Ah, eu sinto dor aqui, ó, não é que eu vou fazer a abdução, ai, dói demais. Aí você já começa a levantar uma outra hipótese. Esse paciente pode apresentar o que? Uma tendinite do supraespinhal. Por que, Rayane? Porque o supraespinhal que é responsável, junto com o deltoide, ele que é responsável pela abdução do ombro e a flexão também, ele ajuda um pouquinho. A flexão do ombro é mais ali as fibras anteriores do deltoide. Na abdução, ele auxilia o deltoide para fazer esse movimento. E aí você já começa. Então, ele pode apresentar aqui uma tendinite do supraespinhal e do deltoide. Se ele não apresenta aqui, e aí você já começa a levantar essas hipóteses. Raiane, como eu descarto que não é isso? É através dos testes. E para descartar a hipótese de não ser a tendinite do supra, você vai realizar um teste que é o Hawkins-Kennedy, um teste muito famoso. Vou compartilhar minha tela aqui, ó. Vou mostrar para vocês como realiza esse teste. E qual é a diferença aqui? O que eu quero mostrar? Qual é o raciocínio que eu quero colocar aqui para vocês? É que
Só falar assim, o paciente apresenta uma tendinite do manguito rotador. Manguito rotador, ele é composto por 4 tendões. 4 músculos constituem o manguito rotador. O supraespinhal, o infraespinhal, o redondo menor e o subescapular. Então, é quando você faz esse diagnóstico diferenciado de não envolveu todos esses tendões, Raiane, não tá todos os 4 lesionados. Ele apresenta dificuldade só aqui, na abdução. Então, não lesionou os 4. Por quê? O infraespinhal, ele é responsável pela rotação externa. Junta ali um pouquinho com o redondo menor. Já o supraespinhal, pela abdução. Então, se no supraespinhal ele é responsável pela abdução e o seu paciente apresenta dor na abdução, você já começa o quê? Não é os 4, não é o manguito rotador. Eu não posso jogar isso tudo aqui dentro de uma bacia e falar assim, vou tratar tudo. Não, aqui que entra um diagnóstico fisioterapêutico diferenciado, que é a hora que você mostra aí, eu não sou qualquer físio que pega um diagnóstico do médico e já trata o paciente com aquilo pronto ali que veio da ressonância magnética. Não, eu sei fazer o meu diagnóstico, eu sei utilizar os testes clínicos para montar o meu raciocínio clínico. E qual que é a diferença aqui na hora de montar o tratamento? Se ele está com a lesão no supraespinhal, você vai fazer exercícios, você vai reabilitar o supraespinhal. E aí que venha o resultado mais rápido. Isso em questão de 2 semanas, o seu paciente já está ali, levantando o braço todinho, dando tchau lá nas alturas. Esse é o diferencial. Então, vou virar minha tela aqui, vou mostrar para vocês como faz esse teste, o teste chamado Hawkins-Kennedy. Por que ele tem esse nome? Porque foi um médico que descobriu esse teste e aí colocaram o nome dele no teste. Por isso que é o nome Hawkins-Kennedy. Vou virar minha tela para vocês verem aqui, Opa. Aqui. Então, qual é o teste, Raiane? Como é que eu vou fazer? Você vai pedir o paciente para fazer aqui uma flexão com uma abdução de ombro e aí uma rotação externa, polegar para baixo. Anota aí, gente, pega papel e caneta, anota aí para você já fazer no seu paciente amanhã, paciente com dor no ombro. E aí você vai estabilizar aqui, com uma mão você vai estabilizar esse ombro, vai estabilizar um pouquinho lá da escápula e o paciente vai manter a resistência. Você vai fazer uma pressão, vai empurrar esse braço para baixo e ele vai resistir o movimento. Se durante a sua resistência, na hora que você fizer a força aqui, empurrar esse braço para baixo e ele sentir dor e ele falar assim, doeu muito, você ativou justamente no local da dor. Teste positivo. Ele apresenta aqui uma lesão, ele apresenta uma tendinite nesse músculo aí, no tendão do supraespinhal. Mas aqui, vou voltar, mas aqui também entra um detalhe muito importante, que é aqui que também a gente precisa abrir a nossa mente em relação ao paciente, que é o seguinte, esse teste você vai realizar com o paciente, e aí ele vai testar várias coisas. O principal é o supraespinhal. Aí você vai fazer outros testes, por exemplo, o teste de Patet, para você diagnosticar também, descartar se esse paciente apresenta ali uma tendinite do infraespinhal, que aí já é outro. E aí você vai ver se realmente ele não apresenta nenhuma lesão do infra. Aí você vai fazer o outro teste para o supraespinhal e o redondo menor, para você ir montando o seu quebra-cabeça. Raiane, os 4 testes deram positivo. Então, esse paciente apresenta, sim, uma lesão do manguito rotador. Pegou os 4 tendões. E no teste aqui, esse que eu mostrei para vocês, o teste de Hawkins-Kennedy, ele também tem uma porcentagem aqui, né, para você fazer o diagnóstico. Se o paciente apresenta uma tendinite na cabeça longa do bíceps, mas aí isso vai te indicar o quê? Na palpação. Por quê? Se você palpar aqui na frente, ele também vai sentir dor, e aí você junta o teste com a palpação. Então, o teste deu positivo, mas a palpação aqui na região anterior negativo. Então, não tem nada ali de cabeça longa do bíceps
tendinite na cabeça longa do bíceps. Aí você só confirma para o supraespinhal. Ele também tem uma capacidade de investigar se o paciente apresenta uma bursite subacromial. Então, nesse teste, se o paciente tem uma bursite, ele vai sentir dor. Só que aí você vai confirmar se é bursite com outro teste de palpação, onde você vai fazer aqui uma extensão do braço dele, mas uma extensão passiva. Você vai segurar esse braço lá, ó. Você vai fazer um apoio aqui, não vai deixar ele trazer o braço para frente, não. E fala com ele, pode descansar o braço. Aí ele vai descansar o braço. E você vai palpar essa região aqui, ó, anterior. Porque quando você faz a extensão de ombro, você expõe a bursa aqui para frente. Então, ela fica em contato. Ela está totalmente em contato aqui na frente. E aí, quando você palpa, você vai sentir se ela está inflamada ou não. Como? O paciente vai sentir dor. Nossa, doeu. Raiane do céu, parece que você, assim, pegou na dor, você enfiou uma faca aqui dentro, quando você faz esse movimento. Aí o paciente apresenta bursite. Ele vai ter uma bursa subacromial. Aí você vai tratar a bursite, que é totalmente diferente se ele tiver uma tendinite do supraespinhal. Então, são tratamentos distintos. E é aí que você vem o seu diferencial, é aí que você mostra que você é o físio. Porque além de você fazer esse diagnóstico, de você identificar que a dor dele é uma tendinite do supra e não, por exemplo, uma bursite subacromial, você vai focar o seu tratamento para a tendinite do supra, para poder gerar resultados mais rápidos. E quando você mostra, faz esse monte de teste, e faz um teste A, faz o teste B, ó, vou fazer um teste com o senhor aqui, o senhor José, o Hawkins Kennedy, aí você faz o teste positivo. Aí você fala, ó, tô confirmando aqui que o senhor tem uma lesão, que o senhor está apresentando uma tendinite do supraespinhal. Agora eu vou fazer um outro teste com o senhor aqui, o teste de Patê. E aí você vai fazendo o teste, vai explicar. Ô, gente, quando você faz um trem desse, ou mineiro, né? Quando você faz um trem desse, acabou. O paciente olha e fala assim, gente, eu nunca passei por uma avaliação desse tipo. Esse profissional é diferente. Esse fisioterapeuta aqui não é aquele que só põe choquinho em ventosa, não. Esse fisioterapeuta aqui, ele é diferente. Ele sabe o que está falando. Isso passa confiança demais da conta. Quando você vai fazer uma consulta e o médico nem olha na sua cara, fica só anotando aqui, você sai de lá falando que aqui eu não volto nunca mais. Nossa senhora, péssimo profissional. E aí o fisioterapeuta, quando ele não faz essa avaliação bem feita, o paciente também tem essa sensação. Ele sente essa sensação de, esse aqui eu não sei o que ele tem, não. Ele não passou confiança, não. Esse aqui eu acho que ele não sabe muito o que ele está falando, não. Aí, de duas, uma, quando você não passa confiança para o paciente, ou o paciente não fecha com você o tratamento, ou no final ele fica te pedindo desconto até cair pela metade do valor, porque ele não viu potencial no seu trabalho. Ele não viu que você está ali fazendo um diferencial para ele. E aí que entra, Rayane, qual é a diferença? É você fazer uma ficha, é você ter uma ficha específica, é você avaliar esse paciente com uma ficha específica. E aí, se você quer aprender, Rayane, eu quero saber mais sobre essa ficha, eu quero fazer uma avaliação com o meu paciente, que ele fecha tratamento sem reclamar de valores, eu quero fazer essa avaliação, eu quero aprender qual é o passo a passo, eu quero aprofundar, né? Porque a gente está aqui, nós estamos sempre em constantes evoluções, a gente precisa sempre estar melhorando, sempre buscando, aprimorando os nossos conhecimentos. Então, se você quer aprimorar o seu conhecimento aí na avaliação que fecha tratamento, você não pode perder o seminário que eu vou fazer nos dias 27, 29 e 31 de março. O seminário Avaliação que fecha tratamento. Que seminário é esse? Ele é 100% online, 100% gratuito, onde nesses 3 dias, dia 27, dia 29 e dia 31, eu vou liberar uma aula gravada. Então, não tem desculpa de eu vou estar trabalhando. No horário da aula, Rayane, eu não consigo assistir. Não tem dessa,
porque eu faço gravado exatamente para isso, para que você possa assistir de manhã ou à noite no melhor horário para você. Então, vai ficar gravado, só que ela tem um prazo para ficar gravada. Ela fica só uma semana, depois sai tudo do ar. Então, programem-se para assistir essas gravações. Raiane, como eu faço a inscrição? É só você clicar aqui na minha bio, vai ter um link na minha bio ali. É só você clicar nesse link e fazer a sua inscrição e entrar para o grupo do WhatsApp. Porque nesse grupo que eu vou mandar o link das aulas, eu vou mandar as informações. Então, vai ter sorteio. Oba! Sorteio de jaleco novinho. E aí, o sorteio, eu vou mandar todas as informações ali nesse grupo do WhatsApp. Então, é importante você estar no grupo. Além disso, quando você entra para o grupo, você ganha um brinde. Que brinde é esse? São 5 testes clínicos para avaliação do ombro do paciente. Então, explicando ali como é o teste, o objetivo do teste, para que você usa o teste. Tá lá, é só quando você faz essa inscrição, você entra no grupo, você ganha esse brinde, é um mimo aí, para você já ir usando na sua prática clínica. Para você sair aí já de entrar no grupo, já sair da sua inscrição com um presente meu para você já usar com o seu paciente amanhã, já começar aí a destravar a sua avaliação. E aí, nessas 3 aulas, a primeira aula eu vou falar o que impede do paciente, quais são os 3 erros que impedem do paciente fechar o tratamento com você. Então, se você faz avaliação e o paciente não fecha tratamento, talvez você esteja fazendo um desses erros aí que eu vou comentar na aula 1. Na aula 2, eu vou te ensinar tudo que você precisa colocar na sua ficha de avaliação, o que não pode faltar na sua avaliação fisioterapêutica. E na aula 3 é uma prática, é uma análise, eu vou fazer uma análise de uma avaliação, então uma avaliação real, nada de coisa falsa, uma avaliação real, nada de imagina que o paciente tem isso, não, uma avaliação real que eu fiz, gravada, e eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer essa análise te mostrando esses 3 pilares que eu comentei na live de hoje, eles na prática, numa avaliação. Essa é a aula, é o tema da aula 3. Então tá incrível. Perde tempo não. Você só tem a ganhar. Gente, vai lá, faça a sua inscrição aqui. Não perde tempo e venha participar aqui da live. Ó, e venha participar do seminário. Bom, o pessoal que está comigo no YouTube, deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal se vocês ainda não se inscreveram. Pessoal do Instagram também que não conhece o meu canal do YouTube, vai lá, é Raiane Marques. Se inscreve lá no canal, toda semana sai vídeo novo. E eu espero vocês aí. Semana que vem tem live, segunda-feira tem live, segunda, terça, quarta e quinta. 4 dias de live de aquecimento. Nós estamos aquecendo para o evento, para você chegar nesse seminário já assim, com os neurônios explodindo, de tanta informação boa. Beleza? Bom, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Um beijo grande e eu espero vocês aqui na segunda-feira. Beijo. Tchau, tchau.